Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis todos morrer do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis todos morrer do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não me encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo, pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Amém. Tanto o apóstolo Paulo quanto o evangelista Lucas, aliás, discípulo seu, tem que se haver com o fato de que nós somos homens e mulheres descabeceados. O apóstolo, ao recorrer a uma analogia, uma imagem para traduzir o que é a igreja, diz: a igreja é o corpo do Senhor, o Senhor é a tua cabeça. Portanto, o horizonte, o propósito, o significado, a orientação de tudo aquilo que a igreja é e faz parte do Cristo. Cabeça, caput, encabeçar. Assim como todo projeto precisa de uma ideia original, assim como um trem precisa de ser puxado, cada locomotiva pelaquela casa de máquinas, a primeira delas que dá o direcionamento e a força, assim o Cristo com relação à igreja ao longo da história. Todos temos que nos deixar guiar pelo Cristo. No Evangelho, do mesmo modo, o Cristo se encontra com homens descabeceados, um pouco com aquilo que Schopenhauer diz que é a alegria constante da ovelha no rebanho, saber que o lobo comeu a outra, não é? Por isso nós sabemos, inclusive os que passamos nesta BR-381, a nosso chamado entre os mineiros, com esta alcunha de rodovia da morte, como que boa parte das vezes, quando acontece um acidente, o que é que causa o congestionamento? É que nós vamos sendo curiosos para ver a morte, a dor. Pode parecer uma coisa esquisita, mas desde o ponto de vista psicanalítico, isso é uma catarse, não é? Porque quando nós vemos o sofrimento do outro, inconscientemente, a gente se sente preservado. Por isso que, depois de um acidente, tende-se a ter um grande congestionamento. Assim acontece no Evangelho. Vão até Jesus dizendo: que bom, talvez foram eles que morreram, talvez eram menos santos do que nós. E Cristo disse: não, se vocês continuarem descabeceados, vão morrer todos do mesmo modo. O que Jesus está querendo dizer? Que a gente tem que estar no estado de vigilância, acordados, como inclusive vai dizer o apóstolo na carta aos Efésios: desperta tu que dormes, e o Cristo te iluminará. E conversão, no grego, é metanoia, mudança de mentalidade. Ter a capacidade de atravessar as nossas próprias ideias e não ser escravos dela, olhando em outra direção, em outra perspectiva, não sendo refém da própria maneira de ver o mundo, mas a cada dia deixando-se conduzir pelo olhar de Cristo e da fé. Conversão não é outra coisa do que deixar de ser descabeceado, olhando na direção correta, mudar de mentalidade. Mas vamos nos ater aqui, na primeira leitura, aquele que é um dos conceitos centrais na teologia, no pensamento do apóstolo Paulo, que é o conceito da graça. A graça é muito importante, porque o apóstolo, como próprio testemunho espiritual, ele nos dá a conhecer como que o encontro com a graça divina, isto é, com a pessoa de Jesus Cristo, transforma radicalmente a sua vida. Ele tem consciência da riqueza da graça
do Evangelho da Graça, porque ele foi um homem cheio de si. E ao ser cheio de si, teve que se esvaziar. A conversão para o apóstolo Paulo foi despir-se do seu conhecimento, da sua visão sobre o mundo, da sua pretensão, do fato de ser ele fariseu, da tribo de Benjamim, da escola do rabino Hilel, para encher-se da graça divina, do conhecimento que vem da parte de Deus, que só pode ser revelado aos pequeninos. Por isso, dada esta transformação que o encontro com o Cristo realiza na sua vida, para o apóstolo Paulo, a graça é muito importante. Porque a conversão na vida do apóstolo Paulo, e pode ser também na vida de cada um de nós, porque todos temos que nos converter continuamente, foi desconfiar de si. A gente sempre está a um passo da ruína, um passo de atrair tragédias incontornáveis para os nossos relacionamentos, um passo de nos desencontrar quando a gente confia demais na gente mesmo. O apóstolo Paulo tem a graça como ponto de partida do seu anúncio. E é por isso que no versículo 7, mais uma vez ele diz: irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida daquilo que Cristo nos deu. O ponto em que a fé cristã avança em relação ao judaísmo é precisamente a consciência do que é a graça divina. O que o apóstolo experimenta na própria vida, ele dá a conhecer no evangelho que anuncia e nos mostra que foi também o desenvolvimento que fez do judaísmo vir o cristianismo. Porque o que caracterizava o judaísmo? Ou ainda caracteriza, não é? Porque ainda temos pessoas que cumprem os preceitos judaicos. O judaísmo é caracterizado pelas promessas, pela aliança e pela lei. As promessas que Deus fez a Abraão e a sua descendência para sempre, a aliança, particularmente aquela do Sinai, e as obras da lei. Um judeu ortodoxo deve cumprir a lei. Agora, nós que somos cristãos, entendemos que as promessas, a aliança e a lei tiveram seu pleno cumprimento em Jesus Cristo. E qual é o eixo para este pleno cumprimento em Jesus Cristo? A graça divina. Porque antes, no Antigo Testamento, a bondade de Deus, o seu hesed, a sua misericórdia, estava mais ou menos circunscrita ao povo que era filho de Abraão segundo a carne. É assim que se torna judeu. É preciso nascer do ventre de uma judia, ainda que não se pratique, entende? Como, por exemplo, nós há pouco tempo nos despedimos do senhor Abravanel, do Silvio Santos, que era judeu não tanto por prática judaica, mas porque nascido do útero de uma mulher judia, portanto judeu segundo a carne. Esta dimensão da carne, o cumprimento dos preceitos, a aliança, as promessas, caracteriza o judaísmo. Um bom judeu, um judeu ortodoxo, é aquele que pratica as obras da lei, que vive segundo os mandamentos e os preceitos da lei. Tem que ir a Jerusalém, o jeito certo de lavar os pratos, os copos e por aí vai. Nós cristãos entendemos que as prescrições rituais e os tabus do Antigo Testamento caducavam, porque tudo isso foi relativizado na pessoa de Jesus Cristo, que leva as promessas, a aliança e a lei ao pleno cumprimento. O eixo no meio disso, que faz a passagem do Antigo para o Novo Testamento, é a graça. Se nós abrimos lá o Evangelho de João, logo no prólogo, primeiro capítulo, aquele texto belíssimo, se diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos veio através de Jesus Cristo. E por que a graça é um conceito importante? Porque no Antigo Testamento, como estava dizendo, fica caracterizado que Deus é compassivo e ama aqueles que são a descendência de Abraão, segundo a carne. Vai atualizando naqueles que nascem do útero de uma mãe judia aquilo que ele prometeu a Abraão. No entanto, para nós cristãos, a graça é muito mais universal, ela é muito mais democrática, alcança cada um de nós, bastando que cada um se abra à experiência da fé. E é bonito porque nós trazemos as nossas expressões no português, a expressão é de graça. É muito interessante, né? Quando alguém vem até nós nos oferecendo alguma coisa, a gente fica sem saber, né, se vai nos cobrar alguma coisa ou não, a gente fica tranquilo quando a pessoa diz: pode ficar tranquilo, é de graça.
Portanto, no português, nós trazemos em situações muito concretas aquilo que Deus tem para conosco. Não é por nossos méritos, não é porque nós somos iguais, não é porque nós podemos confiar em nós mesmos, não é porque nós sejamos santinhos. Deus nos ama de graça. É um amor sem contexto, sem pretexto, não tem a ver com o nosso merecimento. Não fomos nem sequer nós que amamos a Deus. Quando nós éramos inimigos dele por conta do pecado, ele deu a sua vida por nós. Daí conseguimos entender a importância desse conceito na teologia do apóstolo Paulo. Porque ele vai dizer, alguns capítulos antes, lemos durante a semana, capítulo 2, nos versículos 5 e 8, é pela graça que nós somos salvos. Quero mais uma vez situar isto. Um casamento, um relacionamento precisa da graça divina, porque nós continuamente nos viramos do avesso, porque nós temos interesses e demandas que entram em conflito entre si, porque o outro nunca será suficiente, estará sempre aquém da nossa idealização, daquele plano que nós fizemos para que ele cumprisse durante o dia. Sem graça, o amor desidrata. É preciso muita graça divina, é preciso graça das graças para começar bem, não desistir nunca, como lembra Dom Helder Câmara. Todo relacionamento, um matrimônio, um ministério precisa ser continuamente fecundado pela graça divina. É pela graça de Deus, vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, que eu sou o que sou. Sou o que sou pela graça de Deus. Um padre só pode ser bem-sucedido se for sustentado pela graça de Deus. Um casamento só pode ser duradouro se o esposo e a esposa forem continuamente devolvidos a si pela graça de Deus. Nós só poderemos educar bem os nossos filhos se nós nos encaminhamos no cumprimento daquilo que nos indica a graça de Deus. Nós deixaremos de ser vítimas de nós mesmos quando estivermos encontrados pela graça de Deus. É ela quem, como esclarece o apóstolo Paulo na primeira leitura, quem age em nós. A graça opera. Portanto, nós nos propomos, mas é Deus que dispõe. A gente luta para lá e para cá, mas a nossa vida tem que ter como garantia, como condição e se encaminha na direção da graça de Deus. Ela opera, nós somos cooperadores da graça divina. E aqui é muito importante, porque às vezes em nossas ações nós nos antepomos à graça divina. Lá onde queremos que tudo seja feito do nosso jeito, lá onde nós não percebemos nas circunstâncias difíceis da nossa vida, onde nós somos chamados a completar em nossa carne o que falta dos sofrimentos de Cristo. Lá onde nós reclamamos, amaldiçoamos o nosso destino e não percebemos que Deus nos visita, às vezes, no sagrado avesso de uma contradição, de uma quebra de expectativa, nós estamos virando as costas à graça de Deus. Ela opera e quem de nós não gosta de receber a graça divina, mas temos que ser cooperadores da graça divina, porque senão em nossa vida se multiplicarão as desgraças, que é precisamente a ausência da graça de Deus. E nós podemos, o apóstolo Paulo insiste, invalidar a graça de Deus. Quantas vezes alguém vem a nós com a sua gentileza e com a sua abertura e nós lhe retribuímos com o nosso fechamento e com a nossa ignorância. Não é assim, às vezes, na educação dos filhos, que são sempre um grande investimento da parte dos pais e depois, ao longo da vida, tornam-se eles ingratos. É isso, não é? Nós podemos invalidar gentileza, graça, amor, quando nós viramos as costas, amaldiçoando os seios que nos amamentaram ou as mãos que nos nutriram. Pode ser assim também na nossa relação com Deus. E, num sentido muito concreto, o apóstolo Paulo está continuamente nas suas cartas combatendo esta ilusão, seja nos Gálatas, seja nos Efésios, seja nos Romanos, de imaginar que é o cumprimento dos preceitos da lei que vai trazer a salvação, quando, na verdade, tudo aquilo que nós somos na vida da fé, é isso que ele está apresentando aos seus irmãos, sobretudo judeus ou judaizantes do seu tempo, que nos salva é a fé, é a graça divina. No versículo 6, o apóstolo das gentes diz, graças a ele. Portanto, pense nisso. Cristo é o muro de arrimo da nossa vida.
Quando você estiver percebendo que alguma coisa na sua vida está desmoronando, não se esqueça de que o muro de arrimo é Cristo e a sua graça. Não queira ser força para si mesmo, porque não vai dar certo. É graça, é Cristo, é Ele, graças a Ele, que o corpo, coordenado e bem unido, por meio das articulações que o servem, realiza o seu crescimento. Que imagem bonita é essa, né? Quando o apóstolo Paulo diz, ele está se referindo aqui à igreja, ele mostra que a igreja é como um corpo. E quem é que realiza o crescimento da igreja? Quem é que constitui a igreja no seu amor? A graça de Deus. É bonito isso, sobretudo nestes tempos que são os nossos, porque nós estamos multiplicando divisões, até mesmo dentro da igreja. E aí nós imaginamos que a gente vai ficar muito bem unido quando todo mundo votar do mesmo jeito, ou quando todo mundo for à esquerda ou quando for à direita, ou quando nós pertencemos todos ao mesmo movimento. Só que a gente se esquece, e aqui cito um outro trecho de uma outra carta deuteropaulina, a carta aos Colossenses, onde o apóstolo diz que o amor é o vínculo da perfeição. Graça e amor são a mesma coisa. Então, o que é que nos mantém unidos, apreciando diferenças, compondo divergências? É o amor. Nós somos tão diferentes e que bom que somos assim. Imagine se todo mundo fosse parecido com seu marido, né? O mundo seria um saco. É precisamente porque todos nós somos diferentes que a igreja tem a beleza. Nós temos que voltar a apreciar a diferença, não entender o jeito de ser divergente do outro, do nosso vizinho, como sendo um insulto e uma ameaça à nossa existência. E quem é que garante que nas diferenças a gente entenda que a gente pode ser um só corpo, na unidade, não na uniformidade, mas na unidade? A graça de Deus. Porque, como nós dizemos na Santa Missa, no momento em que o Padre diz em nome de Cristo, a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco, nós dizemos, é o amor de Cristo que nos uniu. Quer dizer, não é porque votamos do mesmo jeito, não é porque pensamos da mesma forma, não é porque nós concordamos o tempo inteiro, não é porque pertencemos aos mesmos movimentos, é porque o amor de Cristo, é a graça de Cristo que nos une. Insisto, a igreja, a comunidade daqueles que creem, está unida pela graça e pelo amor, mediante o dom de Cristo. Isso está aqui no versículo 7 e no versículo 11. E cada um de nós, versículo 16, tem que ser um colaborador da graça divina para que a graça do Senhor se opere em nós. Pense nisso, todos os dias. Onde quer que você esteja, onde quer que você se encontre, independentemente do que você estiver fazendo, se pergunte se você está a serviço ou a desserviço da graça de Deus. E aqui a Virgem Maria é modelo para nós. Porque se Paulo insiste na graça divina, e Lucas era discípulo de Paulo, já no início do Evangelho, nas primeiras páginas do seu escrito, Lucas diz que Maria é saudada como a Keharitomene, aquela que é toda cheia da graça divina. Maria só foi o que foi, só deu conta de realizar a missão que Deus lhe confiou, porque ela foi um veículo translúcido da graça de Deus. Nós, às vezes, somos portadores de más notícias, somos veículos de ressentimento. Às vezes, as pessoas que trabalham conosco nem nos conseguem suportar, porque junto com a gente chega reclamação, insulto. Nós somos portadores da graça, porque somos batizados. E é preciso que a sua vida, que a minha vida, que a nossa vida, ela seja um sinal da graça divina. No casamento, é preciso que a esposa seja um reflexo da graça divina. Eu, como padre, tenho que ser um reflexo da graça divina. Você, ao cuidar dos seus filhos, ao corrigi-los, ao amá-los, tem que ser um portador da graça divina. Como foi a Virgem Maria? Ela, ao ir à casa de sua prima Santa Isabel, chega como uma portadora da graça divina. Isabel fica cheia de alegria, porque ali estava a mãe da divina graça, a mãe do seu Senhor. E Maria também foi cooperadora, como nós somos chamados a ser. Por fim, irmãos e irmãs, meditemos sobre o Evangelho, esta imagem da figueira. Lucas fala do Cristo contando uma parábola, uma figueira que tem que produzir frutos. Os outros evangelistas, os sinóticos, falam que o Cristo, no sentido concreto, amaldiçoa uma figueira. Por isso que cada um de nós
vá para a sua casa ou continue seu trabalho com esta pergunta: se tem sido capaz de produzir frutos. Porque não haverá desculpa para não produzir frutos. O Senhor investe em nós, com as graças que nós recebemos, com os sacramentos, para que cada um de nós possa florescer onde quer que se encontre, inclusive em contexto adverso, ou as hortênsias não ficam mais bonitas quando estão em solo ácido. Por isso, cada um de nós, onde quer que se encontra, não há desculpa para seguir na direção errada, não há desculpa para, mesmo diante do sofrimento, tornar-se murmurador, ressentido e infértil. Cada um de nós tem que produzir frutos bons, frutos que permaneçam, para que valha em nossa vida o grande investimento que Deus faz ao derramar na existência de cada um de nós continuamente a sua graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces.